E aí pessoal, tudo bem? Vocês devem estar sabendo da notícia da garota, né, que foi estuprada por 30 adolescentes. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas que deu uma repercussão muito grande nas redes sociais. Eu confesso que eu não tive estômago para ler sobre essa notícia, para entrar a fundo, porque esse tipo de notícia me choca muito. Eu sou pai de uma menina e isso, cara, eu sempre me coloco no lugar da família dessa garota. Quando eu vejo esse tipo de situação envolvendo jovens, envolvendo garotas, eu sempre me coloco nessa situação. Para mim é muito difícil lidar com esse tipo de notícia e geralmente eu tento ignorar isso. Por isso que eu vou comentar sobre a repercussão nas redes sociais. Aliás, uma característica que eu percebo muito grande, tanto dos movimentos feministas, os movimentos de pautas de esquerda, assim como os movimentos de direita, é que toda vez que acontece uma notícia assim, de uma relevância para a sociedade, assim, uma notícia que afeta um determinado grupo, como por exemplo essa notícia da garota, afeta, por exemplo, a questão da mulher na sociedade, ou então, por exemplo, quando afeta a questão da igreja, quando afeta valores familiares, aí a direita vem, né, com aquela força também. Toda vez que um grupo é atacado, ambos os lados eles levantam as suas plaquinhas assim, com as suas ideologias pré-definidas, né? Parece que eles colocam todos aqueles argumentos que... Parece que eles tiram aqueles argumentos do micro-ondas, sabe? Parece que a ideologia deles é aqueles produtos de micro-ondas que só coloca 1 minuto no micro-ondas e está pronto. Enfim, e fica esse debate cíclico, como sempre, né? Como, por exemplo, aconteceu no caso da menina. As mulheres, os grupos feministas falando: a garota foi estuprada porque existe a cultura do estupro. E aí os grupos de direita falam: existe a cultura do funk, o funk que expõe a mulher, a hipersexualização da mulher a expõe de uma maneira que propicia, que permite que ela seja vítima desse tipo de abuso. E aí eles rebatem, fica aquela conversa cíclica, inundando a nossa timeline. Não é verdade? Então eu vou falar um pouco sobre isso e fazer uma determinada crítica a ambos os movimentos quando falo sobre isso. E a primeira observação que eu vou fazer é em relação à vítima. Eu vejo que tanto para a esquerda quanto para a direita, foda-se a vítima. Foda-se a vítima, né? Enquanto que a garota... ninguém preocupa saber a história dessa garota, se vai ser cumprida justiça, se vai se lutar por justiça. Você não vai ver feministas irem para ruas, pressionar o poder judiciário, pressionar as autoridades para que justiça seja feita. Você não vê mobilizações assim, muito menos você vê mobilizações, né, em sociedade, em instituições conservadoras, instituições da direita, no sentido de tentar amparar essa garota que foi vítima, né? Que infelizmente ela é mais uma das vítimas do crime, pelo que eu vi assim da história dela. Ela é uma menina que tinha uma profunda ligação com o crime, infelizmente, e foi sujeita a esse ato de crueldade. Não que isso justifique, né? Mas infelizmente ela estava convivendo num meio que era muito propício a esse tipo de atentado contra ela. Então a minha primeira crítica é essa, né? Foda-se a vítima para esses movimentos. Eles estão cagando e andando pelo que aconteceu com a menina, né? Inclusive a Pitty, né, fez aquele bafafá todo no Twitter dizendo que a culpa é do homem, que todo homem é um estuprador em potencial, né? Porra, uma pessoa rica, uma pessoa influente, uma pessoa engajada politicamente, como ela disse, não faz porra nenhuma para uma vítima dessa, que é uma menina da periferia, uma menina da favela. Onde é que está o feminismo da Pitty? Onde é que está, né, a empatia da Pitty, a empatia de movimentos feministas que possuem recursos e tudo, em abraçar, né, a essa garota, em apoiar essa garota, né? E fica a reflexão, né? O que mais me incomoda nesse feminismo moderno é que ele se resume basicamente isso. Ele se resume a textão de timeline e cagação de regras sobre... sabe, elas parece que elas se mobilizam muito mais sobre se tem que andar com o pelo no sovaco ou não, se tem que ser gorda ou não, sabe?
Eu percebo no feminismo moderno uma futilidade muito grande e pouca atitude em relação a uma causa. Tá aí, isso é uma causa realmente que interessa ao feminismo. Não vamos dizer que na sociedade moderna não existe machismo também e que a nossa sociedade ela está livre disso. Claro que existe machismo na sociedade. Claro que a nossa sociedade, por décadas, sempre viu o homem como uma figura, né, do tutor, né, uma figura até como protetor da mulher. Né? Isso você vê na literatura, você vê no cinema, vê em vários veículos midiáticos essa questão do homem como protetor da família, né? A figura como o direito mesmo tem uma definição legal que é do paterfamilias, alguma coisa assim. Paterfamília é alguma expressão nesse sentido que coloca o homem, né, como o protetor da família, o chefe da família. Claro que óbvio que essa definição está em desuso. Mas para vocês verem, isso é uma coisa tão recente que quando eu fazia a faculdade de Direito, ainda avalia esse tipo de termo. Porém, o que mais me chamou a atenção disso tudo foram duas definições extremamente preconceituosas, tanto dos movimentos de direita quanto dos movimentos de esquerda, que afirmaram. Primeiro, no lado da esquerda, quando afirma que todo homem é um estuprador em potencial. Olha, se você concorda com essa afirmação, se você é homem e concorda com essa afirmação, eu recomendo uma coisa para você. Vá no tatuador e tatue aqui na sua testa. Cuidado, eu sou um estuprador em potencial. Porque você tem que responder por você, meu filho. Você não vai responder por mim. Eu não vou assumir uma responsabilidade que não cabe a mim. Eu nunca fui ensinado, seja na escola, seja nas revistas e quadrinhos que eu li, seja nos videogames que eu joguei, ou seja, meu pai, principalmente meu pai, nunca fui ensinado por qualquer uma dessas instituições que formaram o meu caráter de que estuprar a mulher é correto, de que eu devo usar a mulher como objeto. Muito pelo contrário. A minha família, se tem uma coisa que eu me orgulho na minha família, são as mulheres. Porque desde os anos 60, a minha mãe sempre foi uma mulher independente e uma mulher à frente do tempo dela. Não é à toa que ela se formou como advogada na década de 60 e a minha irmã hoje é uma pessoa extremamente... é uma profissional super bem sucedida também. Então eu me orgulho muito das mulheres da minha família. Elas são uma referência, inclusive. Elas são muito mais bem sucedidas, inclusive, do que eu. Mas isso é outra questão. Você falar que todo homem é um estuprador em potencial é uma afirmação ridícula e patética. Outra afirmação ridícula também é você atribuir o estupro, você dizer que o estupro é fruto da cultura do funk, porque o fato da menina ir para baile funk, o caralho a quatro, propiciou esse tipo de coisa. Olha, isso é lamentável. Primeiro, por quê? Primeira coisa, o primeiro grande erro é que existe uma diferença brutal entre a liberdade sexual, que querendo ou não, por mais escroto e jocoso que você ache que o funk pregue, é o que de fato ele prega, a liberdade sexual. Tudo que aquelas mulheres fazem, toda a exposição que elas fazem, toda a sexualidade que é transbordada nos bailes funk, nas cantoras de funk, por mais que eu não goste, eu não estou defendendo funk aqui, tá, gente? Mas existe uma diferença muito grande da liberdade sexual, do consentimento de uma mulher em fazer isso, do que você comparar isso a um estupro. Se você acha que a liberdade sexual da mulher, a libertinagem sexual na sua cabeça de uma mulher é equiparável a um ato de estupro, eu vou fazer uma pergunta sincera para você. Olhe para o espelho e veja se você não é um quadrúpede, ok? Então, existe uma diferença brutal nessas questões. Mas mais importante que eu percebi nesses argumentos assim inflamados foi a semelhança dos discursos. Mais uma vez, há radicalismos tanto nos extremos, há opostos defendidos, mas se você vê na questão do posicionamento, na questão do preconceito, na questão do extremismo, ambos os lados são idênticos. São declarações precipitadas, que não têm base nenhuma na verdade e que são muito mais discursos de ordem, né, que não se justificam com base em evidência alguma. É isso, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, ajude a divulgar o canal
E é isso, meus amigos. Um grande abraço.